Oi, gente, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Me contem. Todo mundo preparado para a gente bater um papinho aqui sobre o tarô? Para a gente tirar esse tempinho aqui para tirar as nossas dúvidas sobre o tarô, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito? Vamos lá, gente. Vou esperar um pouquinho para vocês entrarem na live. Enquanto isso, eu vou falar qual que é o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje surgiu na semana passada, né? E qual é a diferença entre o tarô e os outros tipos de baralhos, porque a gente tem vários tipos de baralhos que também são oráculos, mas nem todos os baralhos que são oráculos são tarô. Como que a gente fica sabendo dessa diferença? Como que a gente pode identificar o que é um tarô e o que não é um tarô? É apenas um oráculo. Um oráculo de mensagens, um oráculo adivinhatório ou um oráculo para nos ajudar a ter algum aconselhamento. Como que a gente sabe disso? Se hoje em dia a gente tem uma diversidade muito grande de modelos de tarô, enfim, né? Tem muitos artistas que já fizeram muitas versões do tarô, versões muito diferentes, muito originais, né? Cada artista dando aí o seu toque pessoal para as cartas do tarô, que é muito interessante da gente ver, da gente estudar. Eu já falei isso para vocês em outros momentos, né, gente? Que assim, eu não tenho muitos tarôs, né? Eu não tenho muitos baralhos, eu não tenho uma coleção muito grande. Na verdade, de alguns anos para cá, que eu, assim, comecei a ter mais curiosidade de ter alguns baralhos diferentes, porque eu passei muitos anos da minha vida, assim, como taróloga, estudiosa de tarô, somente com o tarô de Marsella, porque foi o primeiro que chegou nas minhas mãos, né? Já contei essa história também aqui para vocês em algum momento, né? De como é que o tarô chegou até mim. E aí, como todos os materiais que eu buscava era justamente para eu poder entender mais o tarô de Marsella, eu acabei deixando de lado as outras opções de tarô. E esse interesse, essa curiosidade surgiu só, vamos dizer assim, de uns 8, 9 anos para cá, né? Assim, pouco tempo, em vista do tempo que eu já tenho esse contato com o tarô e já comecei a estudar o tarô. Eu comecei o meu estudo como autodidata, né, pegando livros. Depois eu tive ajuda de outros tarólogos que me deram assim dicas e orientações valiosíssimas que eu trago até hoje. Inclusive muitas dessas orientações, exercícios e dicas eu coloco lá no meu curso para vocês, né? Seja bem-vindo, Neto, na nossa live. Boa noite. E eu tô falando um pouquinho, né, de como é que começou aí a minha história com o tarô. E depois de um tempão que eu fui descobrir a diferença entre os tarôs, a diferença do que era o tarô e outros oráculos de cartas, porque a gente tem oráculos também com outros tipos de materiais, não só de cartas, mas a gente tem um número muito alto, considerável, de oráculos de cartas, especificamente. E que muitas pessoas confundem esses oráculos com tarôs, né? Justamente por causa desse motivo, de que tem muitos modelos de tarô, muitos artistas, muitas artes diferentes feitas já hoje em dia, né? Que já foram publicadas de tarô. Tá bom? Então eu vim trazer assim alguns componentes, algumas características fundamentais que vão sinalizar para você se é um tarô ou se é um oráculo. Valdeci, boa noite, seja bem-vindo aqui na live. Eu estava fazendo a apresentação do tema até agora e, gente, assim, tem muitas pessoas, como eu falei para vocês, eu me concentrei muito tempo no tarô de Marsella.
Então eu fiquei muito tempo assim imersa realmente no estudo do tarô de Marsella. Eu só buscava livros que traziam informações sobre o tarô de Marsella. Eu encontrava até outros livros, né, de outros tipos de tarô, mas eu acabava não pegando para estudar nem nada. Por quê? Para não me confundir, porque, gente, é aquele negócio, né? Quando a gente resolve seguir um caminho, a gente precisa se orientar dentro daquele caminho, né? Se você resolve estudar uma coisa e você vai pegar 1 milhão de outras para fazer junto, não sai nada, né? A gente sabe que é assim. Então, eu fiquei muito tempo ali no tarô de Marsella. E depois de um tempão, eu fui para outros tarôs e aí eu fui entender também a diferença desses oráculos. E quem, assim, começou a me ensinar e começou a me falar sobre isso foram justamente esses tarólogos conhecidos que me ajudaram aí na minha jornada de estudo e de conhecimento do tarô, tá? Esses tarólogos que começaram a falar, olha, isso daqui não é tarô, isso aqui é um outro tipo de baralho que é diferente, é usado diferente, tem outras mensagens e tal, tá? Então vamos lá. O que o tarô... Eu vou começar pelo tarô, gente, para ficar mais fácil a nossa compreensão, até porque assim, o tarô é o meu foco aqui, tá? Então eu vou começar pelo tarô, eu vou falar das características de estrutura do tarô, para depois eu falar da diferença com relação aos outros oráculos, certo? Então, para a gente gravar bem aí como que funciona essa estrutura do tarô e a gente poder comparar com os outros oráculos. Então, na hora de você, por exemplo, você vai numa loja de artigos esotéricos, alguma coisa, e você vai comprar um baralho. Ai, gostei daquele baralho, é bonito, tem umas imagens que eu gosto e tal. Você vai saber diferenciar se aquele baralho se trata de um tarô ou não, ou se é um oráculo, tá? E assim, eu não tô aqui fazendo essa diferenciação, gente, só quero deixar isso claro, né? Porque senão daqui a pouco vai ter gente falando aí, porque não tem um que é melhor que o outro. Realmente não tem, né? Eu não tô fazendo essa diferenciação para desmerecer ou o tarô ou os oráculos. É só para vocês saberem que existe uma diferença. Essa diferença está na estrutura do baralho, que a gente pode identificar com facilidade. É só observar alguns pontos que eu vou falar aqui, mas que assim, não existe um nível de importância, sabe, entre um e outro. Tipo assim, o tarô é mais importante do que os oráculos. Não, os oráculos são mais importantes do que o tarô. Depende para o que você quer, depende para o que você vai usar, né? Tudo depende do contexto e da intenção que se quer colocar, né? Então assim, eu quero fazer uma leitura para saber a minha energia no campo da espiritualidade, por exemplo, e eu tenho um oráculo que é mais voltado para as questões espirituais, ele está condizendo com essa situação. Então eu vou usar esse, né? E aí assim, isso quem vai decidir é você. É quem está disposto a usar essas ferramentas, né, como facilitadoras aí da nossa comunicação com o nosso próprio conteúdo interno, com o nosso próprio inconsciente, para que a gente possa trazer à tona as questões aí principais da nossa vida, colocar em prática e trabalhar sempre numa melhoria da nossa qualidade de vida, numa melhoria, né, do nosso estado geral, mental, emocional, físico, espiritual, tudo isso, tá? Então assim, não tem uma atribuição de valor, não tem uma atribuição de valor. O tarô é assim porque, nossa, ele é mais importante. Não tem isso, gente. Tem dependendo do que você quer, né? De repente eu quero fazer uma leitura para me conectar com o meu anjo da guarda e eu tenho um oráculo que é sobre os anjos da guarda. Eu vou usar esse, eu não vou usar o tarô. Ou eu posso usar os dois, de repente, né? Isso foi uma pergunta também
que eu vou falar sobre isso no final, tá? Então, qual que é a característica fundamental para você identificar um tarô? Primeiro, ele precisa ter um total de 78 cartas. É uma mação grandão de cartas. Essas cartas minhas, gente, elas não são envelhecidas, tá? Elas estão velhas mesmo. Elas estão amareladas do tempo, tá? Não é uma pintura vintage nem nada disso. Elas estão amareladas mesmo porque elas são antigas, certo? Então, primeira coisa, 78 cartas. Sendo dessas 78 cartas, nós temos 22 arcanos maiores, que são aquelas figuras que são todas diferentes entre si, cada uma representando um personagem específico ou uma situação específica, que no caso do carro, né? No caso da morte, no caso da roda, tá? Então, esses aqui são os arcanos maiores, que somam 22 cartas, certo? Somado a essas 22 cartas, a gente tem 56 arcanos menores, que são esses aqui, que estão separados em 4 naipes, tá? Então, a gente tem ouros, copas, paus e espadas. Cada naipe, a gente tem um conjunto de 14 cartas, com uma sequência do número 1 ao 10, que seria do As ao 10, né? Porque o número 1 é o As. Então, a gente tem a sequência de 1 a 10, mais 4 figuras da corte, que são compostas por valete, cavaleiro, rainha ou dama e rei, certo? Então, a gente tem 14 cartas de cada naipe, seguindo esta sequência. Então, se você pega um baralho que tem lá as 78 cartas, né? Esse blocão enorme aqui de cartas. E você, né, assim, manuseando aquele baralho, você identifica os 22 arcanos maiores e os 56 menores, que estão divididos em 4 naipes, seja de que desenho for, seja qual o tipo de pintura, seja qual o tipo de arte, seja qual for o tema que estiver impresso naquelas figuras, estamos falando de um tarô, tá? Então, essa é a característica principal e básica que vai diferenciar um tarô de outros tipos de baralhos, certo? Aí, ó, eu trouxe aqui para vocês também, para vocês verem, ó. Esse daqui é o baralho do Waite, certo? Que são figuras hoje um pouco mais conhecidas até do que o tarô de Marsella, né? São figuras que estão mais popularizadas, né? A diferença é que o Waite, ele teve, né, uma iniciativa inovadora aqui no baralho dele, é que ele colocou, deixa eu pegar aqui, ele colocou figuras, ele colocou cenas, né, com figuras humanas nos arcanos menores, coisa que no tarô de Marsella a gente não tem. Ó, esse aqui é um 8 de ouros do tarô de Marsella e esse daqui é um 6 de copas do Waite, tá? Então o tarô de Waite, ele se popularizou e ele, né, se tornou tão amado, né, e tão desejado por todas as pessoas. Por quê? Porque ele trouxe essa possibilidade de transformar aí as figuras que eram só, né, era só assim o número com a figura do naipe, né, em cenas com figuras humanas, né, em cenas da vida real, assim. Isso facilitou muito o acesso das pessoas para o aprendizado de tarô. Por quê? Porque tinha muitas pessoas, né, antes do Waite fazer esse aqui, né? Oi, Pati, seja bem-vinda à live.
Espero que você goste também. Então, assim, antes do Waite produzir esse baralho, com as cenas nos arcanos menores, numerados, tinha muitas pessoas que elas se utilizavam somente dos arcanos maiores do tarô de Marsella. Por quê? Porque essas figuras são figuras arquetípicas que a gente tem mais facilidade de se conectar com aquela energia. A gente tem mais facilidade de conseguir entender o que aquela figura está querendo dizer pra gente. E os arcanos menores, neste formato aqui, o que é isso aqui, gente? Esse aqui é um 7 de paus, tá? Né? Mas assim, as figuras nesse formato demandavam um pouco mais de estudo, demandavam um pouco mais de dedicação para as pessoas poderem entender. Então tinha muitas pessoas que se fixavam ali nos arcanos maiores, mas elas não aprofundavam o estudo nos arcanos menores, justamente por causa dessa dificuldade de decifrar o que isso aqui quer dizer. Porque aí assim, para você trabalhar com os arcanos menores neste tipo de figura, você tem que entender a lógica da sequência dos números, você tem que entender qual é a energia de cada naipe, né? O que cada número quer passar como mensagem, o que aquele número significa na jornada. Tem várias coisas ali, gente, que a gente precisa, vamos dizer assim, tomar um pouco mais de tempo, sabe? Que no baralho do Waite, a gente consegue, vamos dizer, projetar ali, né, os nossos conteúdos naquele número, naquele desenho, com mais facilidade, tá? E eu sempre falo pra vocês, gente, já teve várias pessoas que me perguntaram isso, e falam assim, mas você prefere qual? Você prefere o Waite? Você prefere o tarô de Marsella? Você tem algum outro? Que tem outros 2 baralhos que são super diferentões na vida também, que é o tarô mitológico. Eu conheço ele, mas eu não tenho ele. Que ele é assim, ele é todo baseado na mitologia, né? Na mitologia greco-romana, principalmente. Tem a interferência de alguns outros mitos, de algumas outras culturas, mas é bem pouco, né? E ele conta toda uma história dos mitos dentro das cartas do tarô. Então, assim, se você começa a aprender o tarô pelo tarô mitológico, você vai ter ele como referência. Depois você vai pegar um tarô desse, vai pegar o Waite, por exemplo, vai ter algumas coisas de diferente. Não que você não possa, pode, gente, né? A gente pode aprender aquilo que a gente gostar. Nada é proibido, né? Eu costumo orientar de você começar pelo Waite ou pelo tarô de Marsella. Por quê? Porque eles são os mais básicos, eles são, vamos dizer assim, os tarô raiz, entendeu? Depois a gente tem o tarô de Thoth, que também é uma outra viagem para um outro lugar. Assim. Ai, gente, chutei aqui, desculpa. Desfocou aqui. Então, que é outra viagem também. Ele parte de uma linha aí teórica bem esotérica, bem baseada no ocultismo, na cabala, enfim. Então, a gente precisa entender um pouco mais desse conteúdo, dessas teorias, para você poder se aprofundar um pouco mais nas cartas, porque a imagem das cartas também é difícil de decifrar, né? Não são imagens assim, né? Imagens mais fácil, que a gente bate o olho e você consegue mais ou menos identificar uma historinha ali do que está acontecendo naquele baralho, tá? Então, assim, não vou entrar neste contexto hoje, mas esses tarôs também são tarôs. Por quê? Porque eles têm justamente essa estrutura, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, divididos em 4 naipes. Tá? Então, gravem isso para toda a vida de vocês, porque se vocês virem qualquer baralho com essa estrutura, estamos falando de tarô, com toda certeza. Aquele meu tarô dos gatinhos,
Eu tô sem ele hoje. Ele tá na minha bolsa, que eu carreguei ele comigo essa semana. Aquele pequenininho dos gatinhos que eu sempre mostro aqui pra vocês, ele também é um tarô, porque ele tem os 22 arcanos maiores, tudo desenhado com gatinho e cenas gatísticas, assim, né? Cenas do mundo dos gatos no tarô, que é super bonitinho. E tem os 56 arcanos menores, dividido nos 4 naipes, seguindo a sequência dos 10 números e das 4 figuras, tudo certinho, direitinho, do jeito que eu falei para vocês. Só que é tudo desenho de gatinho, então toda a representação do que aquela carta significa, do que aquela carta carrega como energia, como simbolismo, tá desenhado em formato de gatinho. Então, que tudo nessas cartas aqui, a gente tem a figura humana, e aqui eu peguei o mago, ó, cortei aleatório, veio o mago. O que a gente tem aqui no tarô do Waite representado por figuras humanas, naquele tarô, especialmente, é representado por gatos, tá? Gatos de todos os tipos, de todas as cores, de todos os tamanhos, né? Mas continua sendo um tarô, certo? E aí? E os oráculos? O que os oráculos têm a ver com isso? O tarô é um oráculo ou não é um oráculo? Né? É o que eu falei, não existe a impressão de valorização entre os dois, tá, gente? Só tô ressaltando para vocês a diferença entre eles, tá? O que vai depender é a sua necessidade, a sua vontade na hora, qual que é a sua intenção e o que você está precisando, que tipo de mensagem, que tipo de energia que você quer se comunicar, que você quer se conectar ali naquele momento, certo? Então, vamos lá. Perguntaram para mim, todo baralho é tarô? Não, não é. Isso ficou claro aqui quando eu falo para vocês da estrutura. Por quê? Porque existem outros baralhos que também são oráculos, mas que eles não têm essa estrutura. Eles têm um outro tipo de estrutura que é diferente desse do tarô, né? Oi Val, oi Vera, sejam bem-vindos aqui na live. Eu já falei um pouquinho, né? Mas aí depois vocês conseguem assistir, tá? O começo, porque eu vou deixar aqui gravado, ok? Então, todo baralho todo baralho é tarô? Não, né? Existem outros tipos de baralho. Todo oráculo, todo baralho de oráculo é tarô? Não também, né? O tarô é um oráculo? É. Essa é a confusão, gente. Essa é a confusão que todo mundo faz. O tarô, ele é um oráculo? É. Ele é um oráculo. Por quê? Porque ele é utilizado para nos orientar, para nos aconselhar, para direcionar, para a gente tomar uma decisão, né? Para a gente ter um esclarecimento sobre uma situação que está difícil, uma situação que a gente não consegue resolver, uma situação que a gente não está conseguindo ver saída. Então o tarô, ele é um oráculo também, né? Mas os outros oráculos, que também podem servir para essa mesma finalidade de aconselhamento, de orientação, né, e depende para o que a gente vai utilizar, não necessariamente são tarôs, porque não tem essa estrutura de 78 cartas divididas em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, tá? Então, eu trouxe aqui alguns oráculos que eu tenho para mostrar para vocês. Eu vou mostrar esse aqui, que eu sempre posto foto dele. Esse eu gosto bastante. Esse é um oráculo que eu tenho faz bastante tempo. Ele é do Deepak Chopra, não sei se vocês conhecem. É um médico indiano. Ele tem muitos livros publicados. Ele tem aqui uma frase principal, né, uma afirmação, e ele tem uma explicação atrás. Tá dando um pouco de reflexo, né, gente? Eu vou virar assim, ó, para ver se vocês conseguem ver, tá? Aí aqui tem a explicação dessa afirmação. Esse oráculo, ele tem 50 cartas.
assim, coloridas, e ele é este aqui, ó, do Deepak Chopra, né? Criando Sucesso e Dinheiro, tá? Ele veio nessa caixinha, ele tem aqui um livrinho explicativo, ó, tá? É bem legal, ele é bem bonito mesmo, viu, Paty? Ele é bem bonito, a Paty falou que lindo. Ele é lindo mesmo, tem figuras muito bonitas, a arte dele é muito bonita, eu gosto muito, né? Ó, vou mostrar algumas figuras para vocês, ó, né? A arte dele eu acho muito bonita, de muito bom gosto, né? E as afirmações são todas baseadas nos estudos do Chopra, principalmente nos livros que ele fala da cocriação da realidade, né? Então, como que a gente pode criar as condições adequadas para que as coisas se manifestem na nossa vida. E essas afirmações, elas nos ajudam a nos conectar com essa energia de manifestação da nossa vida. Por isso é um oráculo criando sucesso e dinheiro, tá? E ele fala principalmente aqui da prosperidade, da abundância, enfim, das vibrações mais elevadas que estão compatíveis com a manifestação da abundância, da prosperidade, e isso muitas vezes ela vem para a nossa vida em formato de dinheiro, porque o dinheiro também ele é a representação da energia, daquilo que a gente está vibrando. Então é muito interessante, né? Ó, gente, a Paty tá falando, esse pode usar para conselho do dia, total. Muitas vezes eu uso ele como conselho do dia mesmo, às vezes eu publico para vocês, mas às vezes não, tá? Às vezes eu tiro e fico só para mim. E às vezes eu compartilho com vocês. Então, se vocês virem aí eu compartilhando algumas dessas figurinhas aqui, gente, vocês já vão saber que é sobre este oráculo que eu estou falando. Este oráculo, como vocês podem ver, ele não tem aquela estrutura do tarô, né? Ele não tem, ó, os arcanos numerados, tá? Ele não tem os arcanos naquelas figuras, figuras já referenciadas, né? Que a gente tem lá as 22 figuras principais do tarô, né? Que são os arcanos maiores, e nem a estrutura dos arcanos menores, que é a separação pelos 4 naipes, né? A jornada ali dos números e as figuras da corte, ó. Esse aqui não tem, tá vendo? É só uma afirmação, aí tem uma ilustração a respeito, né, daquela afirmação e uma explicação a respeito daquela afirmação, para que a gente fique com essa ideia na nossa cabeça, né, para a gente poder sintonizar a nossa energia, a nossa vibração com essa ideia aqui que ele está querendo passar no oráculo. Então vocês podem perceber que assim é muito diferente da estrutura do tarô. Esse daqui é muito diferente, né? Mas os outros oráculos também. Eu tenho um oráculo aqui, gente, que ele já não existe mais, né? Eu ganhei de uma amiga que também é taróloga, muito boa taróloga, por sinal, gente, né? Ela faz um trabalho, assim, muito mais voltado para a questão da espiritualidade, do desenvolvimento espiritual, né? E ela me deu esse oráculo que chama Oráculo dos Anjos do Romance. Esse aqui eu não trouxe a caixinha dele, tá, gente? Eu trouxe só as cartas, né? Como ele é importado, ele é americano, né? Então ele veio com as frases escritas em inglês, e aí eu anotei aqui o significado em português para ficar mais fácil para eu usar no meu dia a dia, porque eu não tenho assim inglês fluente, tá, gente? Então eu facilitei a minha vida escrevendo aqui. Como vocês podem ver, né, esse oráculo, assim, cada um tem uma figura também, cada um tem um tema,
e tem uma frase complementar aqui embaixo, né? Mas ele não tem numeração, ele não tem aquela estrutura do tarô, tá vendo? Esse daqui, gente, dos Anjos do Romance, especificamente, ele tem 44 cartas, tá? Então vocês podem ver que os oráculos, eles não seguem um padrãozinho. Eles não têm um padrão, eles não são padronizados nessa estrutura do tarô. O tarô é sempre 78 cartas. E ele tem que ter essa estrutura que eu falei para vocês. Essa divisão dos arcanos maiores e menores e tudo isso que eu expliquei, tá? Os oráculos não, que nem esse daqui. Esse daqui é um oráculo especificamente para leituras de romance, né? Então, de relacionamento amoroso, né? De qualquer situação aí afetiva, né? Esteja a pessoa no relacionamento ou se ela estiver interessada em alguém, por exemplo, a gente também pode usar esse oráculo para complementar ou para passar um conselho ou para dar um direcionamento, dar uma orientação para aquele relacionamento afetivo da pessoa. Porque ó, vocês podem ver que todas as cartas elas têm a ver com romance mesmo, né? Por isso que chama Anjos do Romance. Porque é tudo relacionado a romance. Ó. Diversão. Expresse seu amor. Ó, esse aqui é o quê? Sentimentos românticos. Lua de mel. Ó, é tudo relacionado com situação amorosa, né? Mas não tem aquele padrão igual do tarô. Então, esse não é tarô, é um oráculo, tá? Outro oráculo que é muito confundido com o tarô, que eu deixei agora para o final para falar para vocês, é esse aqui, que eu gosto bastante dele, tá? Não trago muito aqui no meu canal, que é para não confundir a cabeça das pessoas, mas eu gosto bastante. É esse aqui, gente. O nosso baralho cigano, velhinho de guerra. Sim, esse daqui também é um oráculo muito, muito conhecido. Ele é conhecido como o baralho fofoqueiro, né? Por quê? Porque ele traz aí respostas mais diretas, mais práticas para nossa vida, né? Ele traz aí algumas fofoquinhas também. Não que o tarô não traga, porque o tarô ele traz também. É que como ultimamente, né, nos últimos tempos aí, as pessoas elas se concentram mais em estudar o tarô pela abordagem terapêutica, elas esquecem que o tarô ele também tem a abordagem adivinhatória. E na abordagem adivinhatória, gente, a gente tem muitas possibilidades de adivinhação, entre aspas, que na verdade são tendências energéticas ali que o tarô mostra pra gente, que a gente pode traduzir sim em situações reais e que pode mostrar uma situação da vida cotidiana, tá? Principalmente quando a gente faz as leituras com os arcanos menores, certo? Mas o baralho cigano, ele tem essa característica muito mais marcante. Esse aqui são menos cartas, tá? O baralho cigano ele tem 36 cartas. Ele é conhecido como o baralho da Madame Lenormand, tá? Porque é ela que idealizou essas 36 cartas, né? Ela que criou essa sequência. Eles têm uma numeração, ó. É que o meu tá fora de ordem. Mas, ó, eles têm um número, tá vendo, ó? Número 1 aqui, ó. Número 30. Número 10. Vocês estão vendo, ó? 35. Né? Todas as cartas têm uma numeração. Mas esses números é do número 1 ao 36, que é a quantidade das cartas, tá? Essas cartas têm uma sequência, porque a Madame Lenormand, ela, quando ela idealizou o baralho, ela tinha uma modalidade de leitura, um método de leitura do baralho cigano, que ela colocava as cartas numa sequência, como se fosse a sequência
numérica das próprias cartas, só que ela colocava as cartas aleatórias e ela fazia uma associação, né, um cruzamento de significados, tá? Entre a posição e a carta que estava naquela posição. Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos isso, tá? Super legal essa leitura, chama Mesa Real, né? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, é bem interessante essa leitura e dá muitas informações sobre a nossa vida, essa leitura, tá? Mas vocês podem ver que, assim, apesar de serem cartas numeradas, né, de terem aí figuras específicas, né, são figuras que não tem nada a ver com os arcanos maiores do tarô, vocês estão vendo? Ó, trevo, uma criança, um caixão. O caixão, ele é parecido com o arcano da morte, por exemplo, né? Ele também tem o significado de transformação e tal. Então tem algumas cartas que têm significados bem parecidos, bem próximos com os significados dos arcanos maiores do tarô. Mas eles não têm a mesma sequência, não tem os mesmos números. Olha, isso aqui é um chicote, uma árvore, ó, chicote, estrela. Estrela também é parecido com a estrela do tarô, apesar de não ter a pessoinha aqui, tá? É só a figura das estrelinhas mesmo, né? Ó, esse aqui acho que é o jardim. É o jardim, ó, o buquê de flores, a cobra, né? A lua também é parecido com a do tarô, tá, gente? Então é isso. Esse oráculo aqui, ele é bem interessante, mas vamos dizer assim, quando a gente quer um estudo mais aprofundado, quando a gente quer um estudo, por isso que eu falei para vocês que não tem assim uma imposição de valoração, né, de qual é melhor, qual é pior, não tem. Depende daquilo que você quer, depende da intenção que você vai buscar. Se você quer um estudo mais aprofundado de uma ferramenta, né, para você poder ter ali uma conversa, eu sempre falo conversa com o tarô, porque para mim isso é tão real, assim, acontece de verdade, da gente desenvolver uma conversa com o tarô à medida em que a gente vai se aproximando das cartas, vai se conectando. Se você quer desenvolver, né, essa conversa com as cartas, o tarô, ele dá mais possibilidades, você pode explorar mais do que um oráculo. O oráculo, ele é mais direto e mais específico, que nem, por exemplo, o baralho cigano, eu posso usar ele para me responder sobre qualquer área da minha vida, que ele vai me responder, mas ele vai me dar uma resposta direta e precisa. O tarô, ele vai me dar uma resposta direta e precisa também, mas ele vai me mostrar ali uma reflexão, ele vai me mostrar um aconselhamento, eu posso extrair, né, do tarô muito mais conteúdo, muito mais informações do que de um oráculo, tá? Pelo menos, gente, essa é a minha experiência, tá? Posso ter, né, uma opinião tendenciosa? Posso. Por quê? Porque o meu estudo, né, a minha entrada para esse mundo dos oráculos foi justamente pelo tarô de Marcélia, né, que eu já tinha visto alguma coisa a respeito quando eu estava na faculdade, quando eu estava estudando simbologia, quando eu estava estudando a teoria junguiana, e já falei disso para vocês algumas vezes, né? Então, eu, né, posso estar sendo tendenciosa? Posso, assumo isso, né? Por isso que eu falo para vocês, gente, eu não tô trazendo para vocês a verdade absoluta. Eu tô trazendo para vocês a minha visão do que é a minha experiência, de como eu percebi praticando, né, com esses baralhos, praticando e usando para mim, principalmente, tá? Usando para mim, né?
qual é a minha percepção a respeito dessas diferenças. Tá? Então, assim, não tem um que é melhor que o outro. Depende do que você quer, né? Depende de qual é a sua intenção naquele momento. Né? Ó, a Paty tá falando aqui. Entendi, porque já vi uma pessoa respondendo pergunta com vários oráculos. Sim, essa até é uma pergunta que eu anotei aqui para falar para vocês, gente. Que a pessoa perguntou para mim. Eu não lembro o nome dela agora para falar, mas ela vai saber. Posso usar vários baralhos em uma mesma leitura? Pode, gente. Né? Isso vai depender da convenção do oraculista ou do tarólogo, tá? Existe uma diferença também entre oraculista e tarólogo, tá, gente? Nem todo oraculista é tarólogo, mas todo tarólogo é oraculista. Por quê? Porque nem todo oráculo é tarô, mas todo tarô é oráculo, tá? Isso fica meio confuso no começo, mas depois a gente entende melhor, tá bom? Essas denominações aí, essas nomenclaturas. Então você pode usar, por exemplo, eu posso fazer uma leitura onde eu vou usar o meu tarô de Marsella, vou usar o meu tarô cigano, meu baralho cigano, aliás, e eu posso usar também o meu oráculo do sucesso. Posso usar os três na mesma leitura. Vamos supor que eu vou fazer uma leitura para a pessoa saber sobre uma nova oportunidade de trabalho. Ai, nossa, recebi uma proposta assim, mas estou em dúvida e tal. Faz uma leitura para mim, paciente. Vamos fazer. Posso usar os três. Né? O tarô vai me dar ali a energia principal daquela situação e as prováveis dúvidas, os principais conflitos que aquela pessoa está vivendo em relação àquela situação. O baralho cigano, ele vai me mostrar as questões mais práticas, aquilo que vai depender da atitude dela, do movimento dela, para poder se movimentar, para aquilo poder se mexer, e o oráculo do sucesso pode me dar um conselho, pode me dar uma energia, pode me dar um direcionamento, pode me dar uma orientação de como eu mentalizo, como eu posso direcionar o meu pensamento em relação àquela situação que eu estou em dúvida. Então, olha quanta opção, gente, quanta opção que a gente tem. Temos muitas opções. Tem uma outra questão aqui que eu anotei, gente, que é uma diferençazinha, né? Que se vocês são observadores, vocês vão perceber isso, que é a diferença do número da justiça e da força no tarô de Marsella e no tarô do Rider-Waite. Deixa eu achar aqui as duas cartas, eu vou mostrar para vocês. Eu vou comentar isso aqui no finalzinho, mas é só para vocês saberem que existe essa diferença, tá? Mas no momento ali de você fazer a sua leitura, né? Será que eu escolho esse baralho ou aquele baralho? Eu escolho o de Marsella ou o do Waite. Não vai fazer diferença no resultado, tá, gente? Não vai fazer diferença na resposta que o tarô vai dar para você. Isso faz diferença quando a gente tá entendendo a jornada dos arcanos maiores. Aí faz diferença um pouco, na minha opinião. Vou falar para vocês por quê, tá? A gente já tá aqui há algum tempinho, mas é só esse é o último tema, tá, gente? Só pra gente terminar. Eu quero mostrar pra vocês essa diferençazinha aqui. Bom, que isso é uma coisa que as pessoas me perguntam também bastante. No tarô de Marsella, o tradicionalzão da vida, a gente tem a justiça, o arcano da justiça, arcano maior. Oi, Samuel, boa noite, bem-vindo aí à live. A gente tem a justiça como número 8, certo? Vocês estão vendo aqui, 8? Tá ao contrário para vocês, mas dá para ver, né? Temos a justiça, tarô de Marsella, né?
original tarô raiz. E temos o arcano da força número 11, ok? Força 11. No tarô do Waite, do nosso queridíssimo Arthur Waite, o que ele fez, gente? Vejam aí. Ele trocou. Ele trocou de lugar a força com a justiça. Ele colocou a força no número 8 e a justiça no número 11. Por quê? Segundo o manual lá do Rider-Waite, e segundo também alguns livros que não foram escritos por ele, foram escritos por outros tarólogos que estudaram tarô com ele, olha só, para vocês verem. As pessoas falam o seguinte, que ele mudou esses dois arcanos de lugar, por quê? Porque ele achou mais conveniente o arcano da justiça ser número 11, porque se localizava no meio dos arcanos maiores, já que os arcanos maiores são 22. Então, ela sendo 11, ela seria o meio, estando ali, vamos dizer assim, no centro da jornada dos arcanos maiores, simbolizando o equilíbrio, que é a tônica principal do arcano a justiça. Ok? Foram até aí? Isso é a justificativa do Waite, não dada por ele, tá? Mas falada por terceiros. E ele colocou a força no número 8, por quê? Porque o arcano da força é o arcano que tem uma essência, uma energia mais parecida com a justiça. Então, ele achou justo trocar esses dois de lugar, né? Porque aqui a força como 11 e a justiça como 8, tipo a justiça que fala do equilíbrio, não está no meio da jornada, não fazia muito sentido na cabeça dele. Então ele achou que no baralho dele, ele falou, gente, vou mudar de lugar. Mudou, tá? Isso muda alguma coisa quando você vai fazer a sua leitura? Nada. Muda nada, gente. Não muda nada, tá? A menos que você seja um numerólogo e que na sua leitura de tarô você leve em consideração a análise numerológica dos arcanos e darará, tá? Não é o meu caso. Não sou numeróloga, tá? Eu já estudei algumas coisas de numerologia, até para poder estudar os arcanos menores do tarô de Marsella, que eu mostrei para vocês que eles não são tão fáceis assim como no tarô de Waite, certo? Mas não é a minha especialidade, eu nem pretendo, né? Gosto de saber algumas coisas por curiosidade, mas não é a minha especialidade. Mas se você é numerólogo, você é numeróloga e você quer fazer essa análise, você pode, tá ok. É o que eu falo, gente, o tarô, ele é livre para você colocar nele ali o que você quiser, é a expressão de você, entendeu? Então você coloca ali, você complementa aquele significado, aquela essência com o que você quiser. Bom, meu parecer pessoal, né? Necessário fazer essa troca? Na minha opinião, não. Por quê? Então vou lá, vou dar a minha opinião pessoal aqui para vocês sobre isso. Como eu aprendi esta sequência aqui, da justiça sendo 8 e da força sendo 11, e os arcanos maiores, eles têm uma sequência numérica, porque essa sequência numérica ela tem uma lógica. É a lógica de crescimento e desenvolvimento do ser humano como um todo, tá? Para resumir, bem resumido. Porque tem muitas camadas, tá? Sobre isso, gente, que aí não vai dar para trazer aqui hoje para vocês. Mas eu acho essa troca desnecessária. Por quê? Porque quando eu estudei os arcanos maiores, eu estudei essa sequência, a justiça, ela, lógico, ela fala pra gente sim de equilíbrio, a tônica dela, de
da energia, da essência da justiça, ela é o equilíbrio. Ela vem trazer o equilíbrio para a nossa vida de uma forma justa, né? Ou seja, sem tendenciar para um lado ou para outro. E a justiça, ela tem uma característica muito marcante, que eu estudei isso desde o começo e eu não consigo desassociar essa característica do arcano da justiça, que é o quê? A justiça é aquela força exterior que vem impor, né, a sua força sobre nós. Então, é aquela frase que a gente fala, gente, a justiça é justa. O que é isso? Se você fez tudo certinho, fez tudo direitinho, você vai ter a sua recompensa merecida, né? Porque a justiça avaliou, ela colocou aqui na balança dela e viu que tá ok e você merece. Então, você vai ter uma recompensa. Se você não foi legal durante esse ano, o Papai Noel não vai trazer presente para você. Ou seja, você não vai ter uma consequência positiva a respeito das suas próprias atitudes. E muitas vezes, essa consequência negativa, ela vem de fora. Ela vem do exterior afetar a nossa vida. Tá? Essa é uma característica muito marcante da justiça, né? Que fala de um poder que vem de fora para dentro, é um poder que vem, né, assim, atingir a nossa vida, seja para bom ou seja para mal. Depende das nossas atitudes, que vai ser a nossa consequência. Então a justiça, ela fala inclusive de processos judiciais, de questões que estão na justiça propriamente. A força, ela já fala de um equilíbrio interior. É aquele equilíbrio que você já conquistou pela sua experiência de vida, é quando você sabe o momento certo de agir, para você não enfiar a mão lá na boca do leão e ele engolir você, né? Você sabe a hora certa de agir, você sabe a hora de colocar a sua mão ali na boca do leão e você sabe que é de manso, né? É com mansidão, é com amorosidade, não é na força bruta. A carta chama força, mas aqui a gente não tem uma representação de brutalidade, né, de força bruta, muito pelo contrário, a gente tem uma belíssima representação de equilíbrio e principalmente equilíbrio emocional, equilíbrio interno. Então ela fala pra gente de uma força interior que vem de dentro para fora. Então, assim, o movimento energético desses dois arcanos são contrários. Tá? E aí, para mim, faz muito mais sentido que a justiça, que é um movimento de fora para dentro, venha antes no nosso desenvolvimento como pessoa, como ser humano, da força. Vamos pensar, gente, quando a gente é criança, alguém gosta de escovar o dente? Hoje a gente nem pensa mais nisso, né? Mas, quando a gente é criança, o que acontece? Fica a nossa mãe, nosso pai lá, vai escovar o dente, menina. Vai escovar, esses dentes vai ficar tudo podre, não sei o que, né? Então, tem alguém de fora, tem uma força de fora, o pai e a mãe, falando para a criança, vai lá escovar o dente, senão você vai estragar seus dentes, vai escovar o dente. De tanto isso se repetir ao longo da nossa vida, o que acontece? Hoje, a sua mãe precisa ir lá pedir para você escovar o dente? Eu espero que não, gente. É quando a gente chega aqui. A gente vai lá e escova nosso dente, tá? É basicamente isso. Né? Para mim, essas duas cartas é a representação desses dois movimentos. Então a gente precisa, né, muitas vezes, desta orientação que vem de fora para mostrar pra gente o que é certo, para mostrar pra gente o que é errado, para mostrar pra gente qual que é a consequência de cada coisa, para depois a gente internalizar isso como uma virtude, um valor, né?
uma prioridade que seja na nossa vida, né? Então a força, ela fala de algo internalizado, é a força interior, né? É aquela força de dentro para fora que a gente usa, tá? Então para mim, quando o Eiichi, ele fez essa troca de lugar e eu coloquei os arcanos na sequência, deu uma bugada, sabe? Na minha cabeça. Isso aqui, né? Assim, ficou um pouco difícil para mim. Tanto que eu fui ver, assim, outros tarólogos, eu fui assistir aula e tal, para saber um pouco mais, né, de como é que era essa visão aqui dessa troca de posição dos dois arcanos. Mas essa característica, né, assim, que eu aprendi lá no começo, né, lá quando eu comecei a estudar o tarô, da justiça como uma força externa e a força como uma força interna, eu não consigo desassociar, né? Só que quando eu vou fazer minhas leituras, gente, e eu escolho este baralho aqui, eu uso igualmente, só que a minha interpretação vai ser baseada nesse aqui, porque é a minha referência, tá? E tá errado? Não tá errado, porque é a minha referência, né? De repente, se você tem essa referência do Waite, você começou a estudar pelo tarô de Waite e depois você veio pegar o de Marcélia e aí você viu essa troca de posicionamento aqui desses arcanos e falou, caramba, o que aconteceu aqui? Colocaram a força no lugar da justiça, a justiça no lugar da força, ué, o que aconteceu aqui? E vai ficar um pouco confuso para você também. Por quê? Porque você teve uma referência diferente da simbologia, da essência energética desses arcanos aqui. Tá? Mas, para mim, faz mais sentido aqui no tarô de Marcélia por causa dessas características aí que eu falei para vocês. Tá bom? Na leitura faz diferença? Não faz. Né? Então, assim, se eu vou atender um consulente, né, fazer uma leitura de tarô para a pessoa e eu falo para a pessoa, você tem preferência por algum tarô? Você quer escolher? Né? Às vezes eu dou essa opção, às vezes eu tenho uma intuição muito forte de pegar um tarô ou outro para fazer aquela leitura, né? Aí a pessoa fala, eu quero esse ou eu quero aquele. Eu atendo a pessoa, né? Eu faço com o tarô que ela quer, não tem problema. E essa diferença no contexto ali da leitura, ela não vai alterar o significado da leitura, ela não vai prejudicar a resposta que o tarô tá dando para aquela pessoa em específico, tá? Então é isso, gente. Bom, passei um pouquinho do tempo que eu tinha programado, mas ok, acho que foi válido, né? Trouxe muitas informações aqui para vocês. Essa questão dos baralhos, do oráculo, é bem confusa mesmo quando a gente começa a estudar. Então é legal vocês terem essas características aí do tarô bem presentes, para vocês poderem identificar com mais facilidade, principalmente na hora de comprar, porque às vezes você vai na intenção de comprar um tarô e aí você não abre o baralho para ver e às vezes fora na caixinha tá escrito tarô alguma coisa, mas aí quando você abre não é um tarô, é um oráculo, né? Porque não tem a estrutura de um tarô como deveria. Então agora você já sabe, né? E aí você já pode identificar e direcionar aí o que você quer, o que você gosta mais e tal, tá bom? E aí eu trago mais aconselhamentos aqui desse oráculo do sucesso, que eu gosto bastante, vocês também gostaram, né? Então eu vou ver se eu trago com mais frequência para vocês também poderem, né, se conectar com essa energia desse oráculo que é bem legal, tá bom? Gente, muito obrigada aí pela participação de vocês, né? Foi muito legal essa conversa aqui com vocês. É muito gostoso para mim tirar essas dúvidas, porque, gente, quando eu comecei a estudar, eu tinha tanta dúvida e não tinha ninguém, sabe assim, ninguém para falar comigo.
Era uma dificuldade muito grande, porque assim, não tinha internet, eu tinha que fazer pesquisa mesmo nas bibliotecas, com livros e tal. Para eu ter acesso a algum outro tarólogo era super difícil, né? Graças a Deus eu tive pessoas muito boas na minha vida, que me ajudaram, que me ensinaram, que assim, foram muito generosos comigo. Outros tarólogos que já eram tarólogos profissionais, né? Trabalhavam com numerologia, com astrologia, com várias teorias aí esotéricas já há muito tempo e foram muito generosos comigo e eu só tenho a agradecer. Então, assim, compartilhar isso com vocês para mim é muito bom, porque assim, é como se fosse um ritual de agradecimento, né, a toda a generosidade que eu já recebi em algum momento. E hoje a gente tem a facilidade da internet, né, gente? Então, tá ótimo. Tá bom? Espero vocês na semana que vem. Eu estou definindo o tema da nossa live da semana que vem, tá? Eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios do tarô, que às vezes fica um pouco confuso na cabeça das pessoas, né? As pessoas acham que é só pra gente tirar uma duvidazinha rápida e tal, e não é só isso, tem muito mais. Mas se vocês tiverem alguma sugestão de tema, alguma dúvida, alguma coisa que vocês tenham curiosidade, que vocês queiram saber, deixa pra mim nos comentários, que eu tô anotando tudo isso que vocês mandam pra mim, ou manda no direct também, gente, pode mandar, tá? Porque eu vou anotar essas questões e eu vou incluindo aí no tema das nossas lives, pra poder tirar essas dúvidas com vocês, ok? Gente, brigadão então, até a semana que vem. Tchau, tchau!